Tamagotchi na mão do Donald Trump, agora é o Milei, né? Ele não precisa do Bolsonaro para cumprir esse lugar quase que de domesticação, né? O Bolsonaro interessava o Trump se fosse presidente. Aí era outro papo, outro papo. Aí o Bolsonaro como presidente seria o cachorrinho adestrado que o Donald Trump adoraria ter. O Bolsonaro, inelegível. O Bolsonaro, eventualmente condenado. O Bolsonaro, desgastado o tempo inteiro pela imprensa mundial. Por Trump, é uma amizade que não se mistura com essa gentalha. A mãe do Donald Trump para ele, talvez. Então, Willy, você toca no ponto que é o que... pedindo para eu baixar a tela aqui, tá pegando muito teto, né? Agora sim, agora que eu vi, sabe? Você toca no ponto que eu penso que tem que ser o que nós, no campo progressista, devemos exigir a partir de agora da justiça. Se não tinha o convite, e é o que a justiça decide a partir da decisão do Alexandre de Moraes, então isso é um elemento novo na investigação envolvendo Bolsonaro. É uma tentativa furtiva de driblar a justiça brasileira. E, ao meu ver, isso justifica a prisão preventiva. Eu tenho falado sobre isso. O que justificaria uma prisão preventiva? Interferência no processo, o que aconteceu com Braga Neto. Tentativa de fugir, que é o que me parece ter acontecido com Bolsonaro. Tentativa de fuga. Então, eu não sei se seria um atropelo, mas eu vejo que tem base legal para uma prisão preventiva do Bolsonaro, até porque quanto mais o ano vai avançando, mais ele vai sentindo flambar suas intenções e mais ele vai recorrer a atitudes desesperadas fora da curva, Will. Concordo com você. Eu acho que o fato de ele estar livre é uma ameaça constante à sociedade brasileira. Não só às conspirações, às diversas formas de conspiração contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia brasileira, mas eu temo pelos outros partícipes do golpe, pela eliminação de provas, que uma figura desse tipo com certeza recorre. Uma figura desse tipo, com certeza, trabalha para apagar provas, para apagar evidências dos seus crimes. Então, o fato de ele estar livre, ao meu ver, significa que ele está apagando provas de suas participações, combinando versões, coagindo pessoas, possíveis prováveis testemunhas dos seus crimes. Então, é um perigo para a sociedade brasileira, é um perigo para as testemunhas, e ainda mais um perigo para a soberania brasileira. O que é mais paradoxal é que as forças de extrema-direita, historicamente, são aquelas que se apresentam como soberanistas, que se apresentam como defensoras da pátria, da soberania nacional, mas são as que mais entregam o país para potências estrangeiras, historicamente. A ditadura militar entregou um monte de terra para grupos estrangeiros, pessoas estrangeiras, serviu aos interesses de empresas estrangeiras. Então, essas pessoas, essa força política que é a extrema-direita, ela, na verdade, ludibria o povo. Ela diz que defende a nação dele, mas ela, na verdade, a entrega para pequenos grupos mundiais, para os pequenos poderosos, grupos poderosos do mundo. E, nesse caso, Bolsonaro também é uma ameaça para o Estado brasileiro, para a soberania estatal brasileira, porque ele tenta encontrar meios, como já indicou na Hungria, na Embaixada da Hungria, para reduzir a efetividade, o poder de ação da justiça brasileira. E ele está mandando sinais favoráveis a essa redução da soberania brasileira. Quais sinais? Quando ele está afagando Mark Zuckerberg, quando ele está afagando Elon Musk, que interferiu na soberania brasileira, atacou a soberania brasileira e europeia, e a soberania de qualquer lugar do mundo que eles quiserem. Então, ele está abrindo vias para um intervencionismo danoso para a sociedade brasileira. Então, é uma tripla ameaça à liberdade de Jair Bolsonaro.
Eu fecho total aí. Gente, vamos aproveitando para pingar, mandar participações para o Willy. Vocês sempre comemoram muito a presença do Willy Del Valle aqui. Ele está conosco, então mandem as suas mensagens, dúvidas, perguntas, interatividades, sugestões e comentários, né? E também os membros. Tornem-se membro do canal, doe membresias. A gente já vai bater uma marca impressionante aqui no Diário do Centro do Mundo, que são os 400 mil inscritos. Isso não é pouca coisa, não. Já temos 399.613. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. É de graça, é só clicar ali no botãozinho e você é mais um inscrito no Diário do Centro do Mundo. Depois dos 400 mil, a festa será feita e depois rumo a 500 mil, rumo ao 500 mil. Quanto mais a gente avança, mais a gente percebe que há solução para um país que, por vezes, parece contaminado em muito por fãs do fascismo da extrema-direita, mas a gente vê a força do nosso canal aqui, de outros espaços, e percebe que juntos a gente constrói uma sociedade mais saudável. Falando em crimes contra o Estado, o que o Nicolas Ferreira fez, Willy Del Valle, a forma como manipulou informações, como ao dilatar o gargalo do seu alcance, atingindo mais de 100 milhões de visualizações. Importante dizer, 100 milhões de visualizações, ou 200 milhões que seja, não é 100 milhões de pessoas no Brasil. O cara não atingiu metade do país, não foi isso, né? Então, o cara pode ter atingido uma pessoa, só pode ter entrado 56 mil vezes no mesmo vídeo. Tá? Isso é importante que se diga, porque tinha gente ontem falando, não, o cara atingiu metade do país. Não, não é assim que é o cálculo. Em que pese, obviamente, isso significa muita gente de qualquer forma, né? Uma grande porção da sociedade brasileira ativa nas redes sociais. Mas, quando ele cria, a partir das suas mentiras, da manipulação do seu conteúdo, né, seja ele com as inteligências artificiais, o caráter discursivo e os ataques ao governo, ele instaurou uma inconsciência coletiva caótica na sociedade, que obrigou o governo a, inclusive, tomar medidas drásticas de recuo ontem. Isso não é crime contra a economia popular, isso não é crime contra os interesses do Estado, isso não é crime contra a sociedade de maneira geral, Will? Olha, de fato, eu não sei dizer se é um crime. Eu acho que seria mais apropriado que um jurista respondesse se isso caracteriza um crime dentro da legislação brasileira. Mas é claro que essas pessoas agem como Nicolas Ferreira e os seus homólogos de extrema-direita agem de modo doloso contra a sociedade brasileira, envenenando as mentes, envenenando corações, criando confusão, criando um relativismo absoluto, deturpando as pessoas da objetividade. E quando tudo é relativo, quando a objetividade desaparece, quando uma certa noção de verdade desaparece, aí está aberto o caminho para o fascismo. Ele está desviando as pessoas para campos em que eles controlam aquilo que é realidade e aquilo que não é, em que eles controlam o discurso sobre a verdade. Ou seja, os interesses econômicos dos grupos que eles representam, que são os dos bilionários, os bilionários globais, neofascistas, é que controlam o que pode ser dito, o que é verdade e o que não é. Então, é mais um agente dessa ofensiva, que é uma ofensiva que nós estamos vendo, que tem uma dimensão imperial, que parte do bloco imperial mundial, em particular hoje com sede nos Estados Unidos, mas não apenas, essas dinâmicas de mentiras em massa também existem em outros membros do bloco imperial. No caso das Américas e no caso da Europa, a ameaça principal vem daí, uma das ameaças principais vem desse bloco imperial sediado nos Estados Unidos, com a atuação da extrema-direita americana, da X ou o antigo Twitter, e agora Facebook. Eles renovam o bloco imperial, sendo bilionários que vão dominar-nos por vias tecnológicas, que vão dominar-nos por aquilo que nos chega mais diretamente, pelo celular. Para quê? Para desregular
as economias globais, e com isso, recorrendo à destruição das democracias. Para quê? Para expropriar-nos das riquezas planetárias, para expropriar-nos dos nossos patrimônios e para enriquecer, para eles enriquecerem. Não é à toa que o Elon Musk ele não é só um dono de uma rede social. A rede social é apenas um meio para ele de expandir a sua riqueza, de expandir o seu domínio global, que é um domínio de empresas tecnológicas que se valem da expropriação da natureza planetária, da expropriação de metais para a fabricação dos seus carros, das suas naves, dos seus engenhos espaciais. Ou seja, ele vive da expropriação dos povos do mundo, e principalmente dos povos tropicais do mundo. Elon Musk vive da expropriação da América Latina, vive da expropriação da África, vive da expropriação de onde tem recursos, de onde tem minérios para ele enriquecer. Então, o que essa gente está fazendo cai no Brasil de que maneira? Com a intervenção de pessoas como Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, pessoas como Nicolas Ferreira funcionam como um satélite, como um braço desse bloco imperial mundial. Ele é um satélite, ele é um associado subordinado desse bloco imperial mundial neofascista, que recorre a uma violência hoje neofascista, com características neofascistas. Então, ele é o aparato que vai servir para transmitir, expropriar os brasileiros daquilo que está em sua terra para beneficiar, para enriquecer o bloco imperial mundial. Então, é isso. Por isso que ele vai trabalhar agindo contra o Estado brasileiro, ele vai trabalhar agindo contra o povo brasileiro, criando confusões no povo brasileiro, prejudicando a confiança do povo brasileiro nas suas instituições. Porque o que acontece? Qual é a consequência dessas fake news que ele lança? Não é só se voltar contra o presidente Lula. O que ele vai... ele vai desconfiar do próprio Estado. Não que o Estado seja um santo. O Estado brasileiro também já cometeu vários horrores. Mas não é isso que eles combatem. As pessoas não vão confiar na verdade. Não vão confiar numa verdade objetiva. As pessoas só vão confiar nesses meios que eles controlam, as redes sociais. Então, o ciclo se fecha. Então, por isso, o Nicolas Ferreira, eu concordo com você, é um conspirador contra o Estado brasileiro, contra o povo brasileiro, e um operador subordinado do bloco imperial mundial.